Bom domingo, igreja! Bem-vindos de volta à casa do Pai. Vamos colocar em pé e começar mais uma celebração essa noite. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Amém, igreja? Boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma grande celebração, como nós acabamos de cantar. Esse Deus que é santo, digno de honra, adoração. Sabemos que a semana findou, está começando outra.
Louvo a Deus porque nós podemos nos reunir, Deus fala demais, não é, Norma? A gente recebe muita orientação, muita direção, isso é muito maravilhoso. E a igreja mais uma vez está reunida para a glória do santo nome do Senhor Jesus, e nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui. Está frio, está difícil, tem muitos enfermos, nós estamos sentindo falta de irmãos aqui, mas louvado seja Deus, porque todo domínio e controle está nas mãos deles. Amém, igreja? Nós vamos orar, vamos nos colocar, porque nós estamos e sabemos que o nosso Deus está aqui no nosso meio e que o Espírito Santo do Senhor tenha livre acesso aos nossos corações. Amém? Soberano Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle nas mãos de tudo, da nossa vida, da tua igreja, Pai, e com toda a humildade, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, os louvores aqui ministrados, ó Pai, e que no nome de Jesus o Senhor use, ó Deus, use o pastor para transmitir aquilo que o Senhor quer passar, ó Deus, para nossos corações, para a tua igreja, Pai. Senhor, entra com poder e graça, ó Deus, e toma o teu lugar. Reina sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha tirar do nosso meio displicência, descaso, preocupações alheias, ó Pai. E que nós possamos nos prostrar, ó Deus, verdadeiramente diante da tua graça, Pai. Ó Deus, repreende todo mal, repreende tudo que não venha de ti, Pai. E derrama, Senhor, amor e graça em nossos corações. Abençoa os louvores, abençoa a palavra, ó Pai. E usa, meu Deus, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar? Rei do meu coração, seja o monte que percorro, fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Aleluia, amados, como é bom cantar esse louvor, que diz que Deus não nos abandona jamais, porque muitas vezes olhamos para um lado, para o outro, estamos cercados de pessoas que nos amam também, e pessoas que nós amamos, mas que não podem fazer muito por nós, né? E é bom cantar, o Senhor não nos abandona, por simplesmente ser tão bom para cada um de nós, por criar as coisas, por nos sustentar, por nos dar todos os dias. Todos os dias, a Bíblia fala que aos seus amados Ele dá, enquanto dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o teu coração e cante esse louvor. Só em Cristo eu posso confiar. Só em Cristo. Mesmo que as pessoas que te amam e te cercam e te ajudam, confiar mesmo, piamente, é no nosso Senhor Jesus Cristo. Solte a sua voz, amado. Cristo posso Solte a sua voz. confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro. Nele achei rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer.
Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das tuas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, nele eu vou permanecer, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Amém, amados. Não são nas circunstâncias, é em Cristo que nós vamos permanecer até o fim. Esse louvor que nós vamos cantar agora. E nós vamos continuar louvando ao Senhor agora, voltando o nosso coração para aquilo que a Jane vai ministrar nesse momento. Porque é um momento de adoração, todos que a gente faz aqui na igreja, amém? Nós cantamos, nós oramos, nós vamos ouvir a ministração da Jane, nós vamos ofertar, e os irmãos podem se assentar, eu vou passar a palavra para ela. Amém, meus queridos. Olha, por mim, né, pelos louvores, tanto que o Senhor já ministrou no meu coração, eu creio, né, que Deus tremendo, bom, não nos deixa só, está sempre ao nosso lado. E nessa comunhão eu peço aos irmãos que nós vamos meditar no Salmo 121. É um salmo muito lido, muito conhecido. E eu vou confessar para os irmãos que quando eu me converti, né, apesar que eu creio que nós nos convertemos todos os dias, mas eu recebi de presente esse salmo do meu avô lá de Recife, Norma. E se perguntarem assim, você tem algo que gravou no seu coração, que você sabe cada palavra, é esse salmo. Então é Salmo 121, diz assim, meus amados: levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Meus queridos, vamos para minhas coisinhas aqui para nós. Olha só, esse salmo, como eu falei, ele pode trazer para a minha vida, para o coração da igreja, algo assim muito interessante e verdadeiro. Por que Deus pode ser o nosso socorro? Uma pergunta, por quê? Por que é o nosso socorro? Por que ele pode ser? Talvez nós estejamos com uma fé abalada, talvez a gente esteja cansado de ficar pedindo ou esperando, talvez a gente esteja sem esperança, mas o nosso Deus, ele é e pode ser o nosso socorro, porque ele é um Deus onipotente. Ele criou o céu e a terra. Com a palavra do Senhor, ele fez tudo surgir. Uma palavra só. Aqui no 1 ele diz assim: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é onipotente. Ele é poderoso. Quando nós estamos numa situação que nós estamos vivendo, onde você não vê esperança em nada,
onde todos os recursos, tudo que possa aparecer, você diz assim, nossa, não tem jeito. Mas saiba que o nosso Deus é o Deus quem dá a última palavra. Porque Ele fez surgir do nada a existência do céu e da terra. O segundo, Ele é um Deus onipresente. Versículo 3 e 4. Pode ver, irmão Vitorino, por gentileza? Versículo 3 e 4. Diz assim, é porque eu tenho que ler, né? Porque não vou ouvir. Não. Amém. Ele é um Deus onipotente. Ele, desculpa, o primeiro é onipotente, o segundo Deus onipresente. Ele pode, constantemente, Ele está do teu lado. Sempre, sempre. Ele está do teu lado. Você pode estar, qualquer um pode estar em outro território, em outro país, em outro lugar, em outra casa, mas o Senhor nosso Deus, Ele está do teu lado. Ele está em todos os lugares. Ele domina tudo, Ele vê tudo. Então, o nosso Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, na tristeza, na dor, e Ele constantemente, Ele está do teu lado. Então, você tem a certeza, a convicção de que você não está só, porque Ele está do teu lado. Por que Deus é o nosso socorro? Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está do teu lado o tempo todo. O versículo 5 fala, Ele é presente na sua vida, sempre, sempre. Olha só, você não tem como fugir, sabe por quê? Porque Ele diz que Ele está à sombra. Você já olhou para a sua sombra? Você tem como fugir da sua sombra? Não tem. Você não tem como fugir desse Deus. Ele é a nossa sombra. Olha que coisa linda, gente. Precisamos aprender a ter um relacionamento com esse Deus. Precisamos aprender e conhecer quem é esse Deus. Precisamos ter certeza, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos os justos justificados. O ímpio, ele não tem como conhecer esse Deus. Ele não sabe de tudo isso que eu estou apresentando e falando, porque está aqui na palavra. Então nós precisamos, meus amados, em comunhão com a igreja, com os irmãos, estudar, ler. Olha, eu li Filipenses, e eu já li várias vezes, mas o 1 e o 2 e o 3 é demais, meu Deus. Que vergonha, porque você lê, aí você escuta uma hora, parece uma coisinha, de repente você... É muito maravilhoso. Paulo, ele estava preso, né? E ele diz o quão bom é servir esse Deus tremendo. O quão maravilhoso. O lucro viver é lucro, morrer é ganho. Nós ouvimos isso sexta-feira. Como é tremendo. Então, olha só. Eu estou no versículo 5, né? Ele é presente. Nós estamos vivendo uma crise terrível. Num momento muito difícil que o mundo está. Está horrível. Então, eu falei e vou repetir. Precisamos saber quem é Deus. Na sua grandeza, na sua majestade, na sua soberania e os seus atributos. Busque, leia, vá, tenha comunhão, tenha intimidade. Quando você chegar a esse ponto de você conhecer os atributos, ter comunhão, o que vai acontecer? Vai trazer para o seu coração uma serenidade e um descanso. Porque nós somos muito atribulados, amada. Às vezes, por um minuto, roubam a tua paz. E você precisa ser o quê? Forte, corajoso, perseverante. Mas um segundo roubam a tua paz. Comigo é assim. Parece que vem os enviados, abençoados, os lindos, os maravilhosos. Mas num segundo tira a tua paz. E você precisa ter o quê? Essa consciência
que você precisa estar com essa sombra maravilhosa que nunca te abandona, que é o nosso Deus poderoso, e que traz serenidade para o seu coração, traz paz, traz tranquilidade. A pergunta: quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando Ele pode ser o nosso socorro? Eu tenho certeza que todos sabem. Deus pode ser o nosso socorro quando o dinheiro não tem mais valor, quando a riqueza não diz nada, quando a ciência fala, não tem mais jeito. Mas, olha só, a situação na vida, que o braço humano, a carne, o braço humano, pode cooperar. Ele pode. Você deve ter um amigo, um braço humano para te abraçar, para você desabafar. Você tem que ter. Mas saiba de uma coisa, que existe momentos e recursos na terra que são ineficazes. E é nessas horas que você não tem mais onde se agarrar, nem no dinheiro, nem no seu braço amigo, nem na sua riqueza, nem no seu trabalho. É nessas horas que você olha para os montes, olha e fala: é o meu Deus, é somente Ele que vem o meu socorro. É somente o meu Deus que pode trazer para mim o que eu tanto preciso. E mais, para terminar, em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida, o Senhor nos livra. O versículo 7 fala que Ele não deixa vacilar. Me parece que é isso, vacilar os teus pés. Confere para mim, por gentileza. Então é assim. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, que Ele põe é como se fosse um muro, algo que você não vacile, que você não escorregue, que você não caia. Ele nos dá socorro moral. Olha que lindo. Para que você, porque o que faz nós vacilar? O pecado nos afasta do Senhor. E o pecado faz os nossos pés vacilar. É isso, irmão? O pecado, coisas que nós trazemos para o nosso coração e vem e domina a nossa mente. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Buscar no Senhor a libertação da nossa alma e do nosso coração. E é somente através de você ter uma intimidade com a palavra, de você estar buscando, de você estar em comunhão, você vai entender quão grande é esse Deus na vida da igreja, na vida particular de cada um, na família. Somos frágeis demais, entregues a nós mesmos, a gente não vale nada, porque nós temos a carne levada para o mal. Infelizmente, é verdade, mas nós devemos buscar conhecimento na palavra do Senhor. Temos que resistir às nossas forças, no sentido, sozinho você consegue? Não. Sozinho você consegue resistir à tentação? Não. Sozinho você consegue se escapar de você não ser envergonhado? Não. Você só consegue com a graça, o amor, o poder, a onipotência, a onisciência desse Deus tremendo. Amém, meus irmãos? Então, esse é, o versículo 7 também fala sobre o socorro espiritual. Porque eu não estou aqui falando de beata, ser beata, mas a gente deve viver no Espírito, porque o nosso Pai é Espírito. Então a gente busque oração, busque, porque Ele também é um Deus circunstancial. Por que eu digo assim, circunstancial? Porque tem muita gente que pensa que, dependendo da circunstância da minha vida ou da sua vida, não precisa dele. Mas eu vou dizer, Ele
em meio a qualquer circunstância da minha vida, da tua vida, da vida da igreja, Ele está com a gente. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele é a minha e a tua sombra. Ele tem poder. Ele pode todas as coisas. Ele é bom e é digno de honra, louvor e adoração. Vamos orar? Vamos orar e a gente vai louvar e vai ter um momento de dízimos e oferta. Depois a palavra está com o pastor. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra, sim, que o Senhor ministra, ó Deus, na tua igreja, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que vê, que sabe e que não desampara aquele que vai a ti, Pai. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor ouve as orações aqui feitas neste lugar. O Senhor justifica cada um conforme, ó Pai, o teu grande amor. O Senhor é um Deus que não faz acepção, ó Pai. O Senhor está sempre com os braços abertos, ó Deus, para abraçar, para acolher, ó Pai, aquele que te busca, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque em meio às fraquezas é o teu braço, a tua mão forte que nos levanta, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta igreja, por esse momento tão especial, Pai, que nós podemos aqui juntos em comunhão compartilhar, ó Deus. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, trabalhando em nossas vidas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar.
Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6. João 6. João, capítulo 6. Este é um capítulo bem extenso, bastante longo, com muitas informações, muito conteúdo, mas nós leremos a partir do verso 60. João 6, 60. É um trecho bastante bem conhecido e não é segredo para ninguém que me toca de forma particular por envolver um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. João 6, a partir do verso 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disso é que eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Nós só temos gratidão, nosso coração só tem gratidão para devolver tudo aquilo que nós recebemos de Ti. Que trecho, que episódio, que momento que nós tivemos o privilégio de relembrarmos aqui. Que através daquilo que o Senhor deixou registrado nessa passagem, nós possamos aprender mais de Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, essa noite. Em nome de Jesus, amém. Qual que é a sua demanda? O que você tem de pedido para fazer? Qual é a sua limitação? Falamos semana passada que nós temos limitação, que todos nós temos limitação. Qual é o seu pedido? O que você tem aí dentro de você, que você queria muito, que você quer muito, ou algo que você necessita muito, o que te falta? O que falta em você? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua urgência? A Franciele falou que vai se separar de mim, mas a minha necessidade é ter cabelo de novo. Eu queria fazer implante. Qual que é a minha urgência? É ter um cabelo de novo. Ela falou que vai se separar enquanto eu tiver com implante. Vai voltar para cá só depois que nascer e acabar o processo. Mas você pode ter uma demanda muito mais urgente.
O texto de João, capítulo 6, ele começa com a multiplicação de comida. Jesus dando comida a quem estava sem. Pode ser a sua situação hoje. Aquela multidão, pode ser que nem todos estivessem passando por necessidade, mas naquele momento eles passaram por necessidade. A urgência deles, a demanda deles naquele momento era comida. Hoje nós temos pessoas que não têm comida. Hoje há pessoas vulneráveis. É uma palavra muito falada ultimamente, vulnerabilidade social. Nesse frio que tem feito, algumas prefeituras têm se preocupado em atender essas pessoas que não têm teto, que não têm cama. Qual que é a sua necessidade? A sua necessidade está muito mais próxima de quem não tem teto ou de quem não tem um teto na cabeça? Todos nós temos. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade, ou o seu pedido, ou a sua demanda, algo que te faz lembrar de Jesus, algo que te faz lembrar da religião, algo que te faz lembrar que há uma igreja, é no seu casamento. Olha, eu queria que a igreja, eu queria que Jesus tivesse de fato mais presente no meu casamento. Será que é no seu trabalho? Eu não aguento esse ambiente em que eu estou, eu não aguento essa situação financeira que eu me encontro. Todos nós temos uma necessidade, uma urgência, uma demanda. Esse capítulo começa com essa demanda física, de comida mesmo. E eu pregar nesse frio sobre comida, só faltou eu pregar meio-dia na hora do almoço. A gente sente essa necessidade. É algo com o qual todos nós nos identificamos. Todos nós sentimos fome. Queria começar a meditar com os irmãos essa noite a respeito dessas demandas que nós temos. Sabe aquele professor, e virou até piada na internet, né? Aquele professor que fala assim, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, não importa qual seja, não existe pergunta inútil. Aí vem aquele aluno, levanta a mão, faz aquela pergunta que a sala inteira... Quero começar a meditar essa noite falando que para Jesus não tem isso. Para Jesus, toda demanda é bem-vinda. Toda necessidade importa para Ele. Você tem uma demanda no seu casamento, importa para Ele. Ah, mas é de algo extremamente idiota, mas importa para Ele. Mas é de uma situação que não tem cabimento eu nem contar para alguém, mas importa para Ele. Mas a minha demanda é pessoal, eu tenho crises existenciais. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, importa para Jesus essa demanda. Não, a minha demanda é financeira mesmo. Importa para Jesus. A demanda daquela multidão importou para Jesus. Aquelas pessoas estavam começando a ficar com fome. E Jesus multiplicou a comida que não vem ao caso agora, mas de forma sobrenatural, saciou toda aquela multidão. Então esse capítulo começa falando sobre demandas. Toda demanda importa. Ah, Jesus, as pessoas que se virem para comer. A fome daquela multidão, sendo pontual ou sendo contingente, talvez tivesse pessoas ali que passassem necessidade. Naquele momento elas se juntaram com aquelas pessoas que não passavam necessidade, mas naquela hora tiveram fome. Jesus atendeu. Quero começar a meditar a respeito do quão importante nós e a nossa demanda é para Jesus. Ele se importa. E Ele nos convida a fazer o mesmo. E isso, de forma muito linda, tem sido reproduzida pela igreja aqui na terra. As igrejas, em todas as suas mais variadas tradições, confissões, localidades e tempo, elas se preocupam com a causa social. Muitos vão dizer que os valores do Ocidente são pautados pelas pessoas ilustres que levaram os ensinos de Jesus. Hoje nós temos também, enquanto prefeituras dão teto, igrejas dão comida, dão cobertor.
de forma tão natural, os seguidores de Jesus passaram a replicar essa preocupação de Jesus com as demandas. Não, mas você não sabe como eu cheguei na rua, não importa. No que você precisa agora é disso. Mas você não sabe quem sou eu, não importa. O que importa é que você precisa agora de um cobertor. Você precisa agora de comida. E os seguidores de Jesus levaram tão facilmente esse exemplo de Jesus, de encontrar alguém que precisa de várias coisas, mas tem aquela demanda que parece inútil, parece sem sentido para aquela pessoa. Talvez ninguém vai se importar comigo, a igreja mostrou que alguém se importa. Vem do exemplo de Jesus, que se importou. Alguém ainda se importa nos dias de hoje. Então, irmãos, não tem necessidade que Jesus não vá acolher. A gente tem visto pessoas se escondendo porque não se sentem dignas de pedir algo para Jesus. Jesus se importa. Jesus, quando ele se encontrava com as pessoas, ele queria saber o que as pessoas queriam. O que queres que eu te faça? Não só Jesus, o Pai dele, se importava com as necessidades. É tão bonito a gente ver o próprio Deus atendendo à necessidade, por exemplo, de Ana, a ponto dela perceber que o que havia acontecido com ela não era uma situação normal. Era o próprio Deus se importando com aquela serva. É tão bonito a gente ver a preocupação do oprimido para Deus. Eu me preocupo com você. Israel, você é a menor das nações, mas eu me preocupo com você. Só que tem um perigo, tem um risco em nós termos este tipo de relacionamento com Jesus. De olha, eu preciso de algo. Opa, eu sei que domingo, 7 horas da noite, tem alguém que pode fazer algo por mim. E aí, nessa situação, aí então, a gente lembra de Jesus. A gente lembra dos seus seguidores. A gente lembra daqueles que se importam. O risco, há vários riscos, mas um dos riscos é de nós, diante dessa saciedade, nós agirmos por impulso. Jesus, ele multiplicou pães, multiplicou comida, mais de uma vez. Em uma dessas situações, o povo quis tornar Jesus rei. O povo, ele olhou, peraí, eu estou passando fome. Parte da situação em que eu estou é a influência daqueles que deviam cuidar de mim. Aquela elite que devia cuidar de mim não está dando conta de me alimentar. Ele me alimentou. Então é ele o legítimo rei. Ele deveria estar governando aqui. E aí tentaram fazer Jesus rei. A alegria, a afobação, a alegria, a euforia foi tanta que agiram por impulso e distorceram essa visão, essa relação com Jesus. Então Jesus se importa com cada um de nós. Só que ele se importa também com alguns riscos que dar o pão, dar a comida, podem nos trazer, podem nos causar. Algumas pessoas, inclusive, hoje, reduzem Jesus a este assistente social. Olha, Jesus é aquele, e o seu povo, o povo daqueles que o seguem, é aquele lugar em que você pode apenas buscar a comida. Continuação desse capítulo 6 que vocês podem ler em casa. Jesus multiplica a comida, acontecem outras coisas, Jesus entra no meio do mar, todos sabem que ele sai inclusive depois dos seus discípulos, os discípulos acham que Jesus é um fantasma. Acontece outro episódio no meio do mar, ele chega na outra margem, o povo descobre que aquele que tinha dado comida quando eles tinham fome está do outro lado. Vai todo mundo correndo para a outra margem do lago. Opa! Quem aqui segue dieta sabe que de 3 em 3 horas a gente precisa comer. Chegou a hora de comer de novo daquela multidão. Para aquele povo, Jesus era um resolvedor de problemas pontuais.
Jesus, você me deu lá comida, agora eu quero de novo. O próprio Jesus fala, não. Não olhem para mim como se eu fosse alguém que vai fazer o que vocês querem. Quando tentaram fazer Jesus rei, eles estavam extremamente felizes. É esse o novo rei, Jesus o novo rei. Quando eles olharam, cadê Jesus? Jesus falou, não. Eu não sou o rei de vocês aqui de Israel. Jesus tinha sumido, tinha fugido, tinha escapado. Porque há o risco da gente, tendo a nossa necessidade atendida, suprida por Jesus, pelos seus seguidores, nós acreditarmos que é essa a relação, que é esse o limite do nosso relacionamento com Ele, que esse é o auge da sua revelação. Olha, é alguém que vai nos dar o que a gente precisa. E aí a gente vai criando expectativa, vai projetando nome, cargo, função a Jesus que Ele nunca falou que era, que Ele nunca revelou para nós. Olha, Ele é o rei de Israel daqui. Olha como as coisas são. Hoje, pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus fazem a mesma coisa. Jesus é o Senhor de tal cidade. Jesus é o Senhor de tal país. Jesus falou, mas eu não falei nada. Eu não falei que eu sou o Senhor do Brasil. Eu não falei que eu sou o governante e que as minhas leis vão governar qualquer território aqui no Brasil, no mundo. Eu não falei nada disso. As pessoas estão interessantes. Nossa, Jesus supriu a mim, então Ele tem que suprir aos outros. Olha, Jesus foi tão fantástico na minha vida que Ele tem que fazer igual na vida dos outros. E aí legislam, e aí impõem aquilo que elas viveram para os outros, a ponto de ficarem felizes. Ó Jesus, estamos preparando tudo aqui no Brasil para o Senhor ser o rei do Brasil. E Jesus fala, mas eu não pedi, mas eu não me revelei como o Senhor do Brasil. Quem disse que o meu reino é deste mundo? Quem disse que precisa fazer o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo por conta própria. Há o risco de nós confundirmos a ponto de querer conduzir a nossa relação com Jesus. Ó Jesus, estão fazendo aquilo lá. Eu falei alguma coisa para você reagir? Olha Jesus, mas dessa vez eu não recebi, mas eu prometi alguma coisa? Há o risco de nós confundirmos Jesus Cristo com qualquer outra coisa que Ele jamais disse que é. Ele não é um rei desta terra. Ele não é uma ONG de assistência social. Jesus não é aquele que vai resolver os problemas que nós criamos, para nós e para os outros. Jesus não é esse solucionador de conflitos. Ele faz isso. Mas há uma diferença entre potencial e expectativa. Ele pode ressuscitar, mas Ele jamais prometeu que iria ressuscitar para quem a gente orasse que Ele quisesse ressuscitar, que a gente quisesse que Ele ressuscitasse. Há o risco de, porque a gente viveu um milagre, aí a gente agora vai buscar sempre mais um milagre. Porque a gente viveu algo sobrenatural, a gente vai colocar, apoiar, basear nossa fé nesse sobrenatural que Ele jamais falou que era a base da nossa fé. Há o risco de nós fazermos como este povo. Espera aí, eu nunca vi esse rapaz na minha frente. Quando eu vejo é para me dar comida de graça. Quando eu estiver com fome, o que eu vou fazer? Vou procurar ele de novo. E aí começa um discurso. Não. Vocês estão querendo saciar a fome de vocês hoje. Eu sou muito mais que isso. E aí Jesus faz um discurso bem denso, que também não vem ao caso nós nos aprofundarmos hoje. Mas ele fala assim, ó, vocês estão querendo que eu ofereça algo, mas eu sou o sacrifício. Vocês estão querendo que eu atenda a expectativa de vocês, mas é preciso rever a expectativa de vocês. Eu não vim saciar essa fome que a cada 3 horas vocês precisam renovar. A fome que eu vim saciar de vocês é muito maior. Inclusive, aquele pão foi só um sinal de como eu posso saciar vocês, mas não a cada refeição, é para sempre. E aí, em uma analogia com o maná de Israel, os judeus
mais religiosos que estavam ouvindo esse discurso, espera aí, ele está indo direto em uma crença que eu tenho. E aí começa um debate, porque Jesus não estava atendendo às expectativas deles. Espera aí, enquanto você está multiplicando pão, está tudo bem, está tudo ok. Mas quando você fala daquela comida que os meus pais falaram que caíram por 40 anos, eu acho que você não é quem eu esperava. E aí Jesus fala exatamente, eu não sou quem você espera. Eu quero que você mude a sua expectativa a respeito de mim. E aí Jesus, ele dá um exemplo, com palavras, com ação. Porque hoje, talvez, você esteja diante de pessoas que querem impor algo a você. Não, porque você precisa fazer isso, porque você tem que fazer isso, porque quem não faz isso, isso, quem não faz aquilo, aquilo. Jesus, ele fala, tá bom, essa minha palavra está muito pesada, fiquem à vontade para abrir mão, ou de mim, ou da expectativa que vocês têm de mim. E aí vai um monte de gente embora. Eu prefiro abrir mão da sua companhia. Até mais tarde, muito obrigado pela comida, mas eu acho que o preço é muito maior do que o dinheiro. E aí ele se vira para aqueles que ele tinha chamado para serem seus seguidores e fala, essa oportunidade está aberta para vocês também. Vocês querem ir embora? O amor, ele só é amor porque ele é voluntário. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Hoje nós vemos pastores, hoje nós vemos amigos, hoje nós vemos pessoas na mídia, na internet, forçando você a seguir isso, você a seguir aquilo. Você pode, você não pode. Você deve, você não deve. Você é crente, você não é crente. Jesus fala assim, você tem a liberdade de continuar ou não. Ele não força. Ele não força. E esse convite é tão lindo que é um não convite, né? Vocês querem ir embora? Ele é tão lindo que ele abre os olhos de alguém. Esse convite, ei, está na minha mão a decisão de continuar ouvindo ou não? Abriu os olhos de Pedro. Pedro ele falou assim, eu não consigo ir embora. Você está me deixando a opção, mas eu não consigo. Eu posso, Jesus, ir embora mesmo? Mas agora eu não quero mais. Irmãos, a gente está muito acostumado a colocar as nossas necessidades, a criar expectativas, a projetar a nossa agenda com base naquilo que a gente julga que é importante. E aí a gente coloca Jesus nessa nossa agenda. Olha, eu preciso chegar ao poder, então eu vou colocar Jesus nesse meu projeto de poder. Olha, eu preciso chegar em tal lugar, então eu preciso colocar Jesus nesse lugar, nesse meu projeto para chegar onde eu quero. Pedro ele enxergou o contrário. Pedro enxergou que tudo aquilo que ele estava vivendo até então era nada. A ponto de quando Jesus fala assim, vocês podem ir, fiquem à vontade. Não vou nem virar, que eu não ligo de vocês irem embora não. E Pedro fala assim, Jesus, mas para quem a gente vai? Para quem? Algumas pessoas, inclusive existem músicas que falam assim, para onde, né? Para onde a gente vai? Para onde iremos nós? Para onde que eu irei, Jesus? Não, é para quem? Pedro fala, para quem eu irei? Porque até agora, o que eu ouvi foi atendimento de expectativa. Você quebrou minha expectativa, Jesus. O que eu vivi até agora era alguém que me ajudava a ser um pescador melhor. Você mostrou a verdadeira pesca. Jesus, até agora, aquelas pessoas que me inspiravam, era ser alguém melhor na vida. Você está me mostrando a vida.
a vida. Irmãos, nós temos diante de nós um convite de ressignificarmos a vida. A igreja não pode ser mais um clube que vai falar sobre coisas do cotidiano, incluir Jesus para ser melhor naquela situação. Olha, vamos falar sobre trabalho e vamos colocar Jesus, vai para saber como que nós podemos ser melhor no trabalho. Olha, a gente precisa melhorar o casamento, vamos colocar algumas coisinhas de Jesus aqui. Não. A gente vai colocar o nosso casamento à disposição de Jesus. A gente está ouvindo agora como que o nosso trabalho pode estar à disposição de Jesus. Olha, eu tinha demandas que eu estou descobrindo que na verdade nem são demandas, são oportunidades para eu me colocar à disposição de Jesus. Jesus, ele mostra que ele é um conhecimento que traz vida. Não é um conhecimento vazio, não é conhecimento por conhecer, não é uma rotina por ter. Alguns dias a gente chega na igreja com essa impressão, né? Vou na igreja mais um dia, vamos cantar algumas músicas, vamos passar um tempo ouvindo uma palavra. Jesus nos convida para que cada momento desse seja um momento que nos conecte na transcendência dele, que extravase a nossa rotina, que exploda, que destrua as paredes, o teto de toda a nossa agenda, e a gente de repente se veja: o que eu estava fazendo até agora? É da gente não levar esse ambiente que nós estamos apenas por levar. Nós não nos reunimos apenas por nos reunir. Nós não procurarmos igreja por nos oferecer algo. É nós percebemos quem é o verdadeiro sacrifício. A gente não criar expectativa sobre o que nós podemos receber dele. Porque, irmãos, se a gente fosse entrar numa brincadeira com Jesus, não teria graça. Hoje, a gente teve um jogo de futebol em que um time ganhou de outro de 10-0, né? Mas nem se compara. Se a gente chegasse em Jesus e falasse assim: Jesus, o que você tem para oferecer? E ele falasse: a minha glória é a minha vida. E aí? E aí? Pedro enxergou isso. Espera aí. Eu estava até agora feliz porque ele multiplicou comida, que já é algo fantástico. Se aparecesse alguém aqui com 5 pães aqui, e alguém gosta de peixe, eu sei que a Fran não gosta, mas que tivesse um suco de uva aqui, e aí a gente tivesse com fome, e todo mundo se saciasse, a gente ia ficar assim: meu Deus, o que aconteceu aqui? Caramba, já é algo fantástico. Pedro ainda devia estar maturando aqui, digerindo o que ele viveu. Ele ainda devia estar pensando naquela cena em que ele achou que estava morrendo porque tinha visto um fantasma. E ele viu o sobrenatural na frente dele, a divindade na frente dele, no meio do mar. E aí vem Jesus com palavras, mostra que tudo aquilo que ele tinha vivido não era nada perto do que ele tem garantido, a vida eterna. Espera aí, eu era um pescador, que agora estou vendo comida sendo multiplicada, que eu estou vendo pessoa andar no meio do mar, mas nada disso se compara ao que ele está falando que ele é. Ele é muito maior do que eu estou imaginando. Onde vai parar? O convite hoje, irmãos, é para nós não incluirmos Jesus na nossa agenda, mas para que nós nos coloquemos à disposição da agenda dele. Para que as nossas conversas sejam conversas que nos conectem a ele, que falem sobre ele. Mas sobre ele quem? Vamos falar sobre o Jesus empreendedor. Vamos falar sobre Jesus o solucionador de casos. Não! Vamos falar sobre quem ele é, para que a gente se pareça com ele. Olha, é aquele que assiste, mas aquele que ensina. E não só aquele que ensina, aquele que aprende, aquele que se submete, aquele que é manso e humilde. Aquele que na prática me constrange a ser alguém melhor. Que as nossas relações com ele, e a partir dessa relação com ele, com os outros também, seja uma relação diferente. Uma relação em que o maior interesse da nossa vida seja se parecer com ele, seja ouvir sobre ele, para que a gente se pareça mais, para que a gente não perca esse assombro de quem ele é.
Ele não é apenas mais alguém que, de forma milagrosa, multiplicou pão. Ele é quem criou o alimento. Não é alguém que vai me dar alimento. Olha, agora eu estou mais tranquilo porque eu sei que enquanto ele estiver vivo aqui, ele vai me dar comida. Não, essa vida nem é sombra perto daquele que está me garantindo agora. Que a gente não procure igrejas, líderes, que a gente não confie em pessoas pela sua autoridade, porque ela está falando bonito. Nossa, a forma como ele fala de Jesus, que coisa. Que a gente encontre o assombro de quem ele realmente é. Que a gente faça igual Pedro, corra da presença dele, mas ao mesmo tempo queira ficar perto dele. Que a gente não tenha reação, que a gente perca a noção das coisas, porque está diante de algo que a gente jamais vai encontrar, que a gente jamais vai entender. Ele é aquele que fez pão sair do nada, que andou em cima de uma água, que se ofereceu por mim. Que as nossas relações sejam diferentes. Que a gente não trate Jesus como mais um dos nossos prestadores de serviço, mas que Ele esteja no centro da nossa vida. Eu vejo pessoas falando sobre Jesus, e eu acho muito válido nós meditarmos a respeito de Jesus relevante para a sociedade agora. Olha, Jesus neste sentido. Olha, como Jesus pode melhorar, como os valores de Jesus podem melhorar tal situação. Mas, irmãos, como é diferente quando a gente ouve quem é Jesus pleno, como é Jesus inteiro. Aquele Jesus que os discípulos e Pedro conheceram. Não aquela multidão que, quando perceberam que Jesus não atenderia as expectativas, foram embora. Como é diferente quando a gente encontra Jesus na nossa frente. Que as nossas conversas não sejam apenas conversas religiosas, com teor religioso, com termos religiosos, de uma atividade religiosa, mas que a gente busque pessoas que nos conectam a esse divino, a esse assombro, a esse silêncio. Falei com Pedro hoje de manhã e de tarde sobre essa tendência que a gente tem visto na internet, de pessoas falando cada vez mais alto e mais rápido para prender nossa atenção. Dão pouco espaço entre uma fala e outra, falam muito alto, fazem muitas expressões, querem chamar nossa atenção de qualquer forma. E o convite de Jesus essa noite é para a gente largar tudo isso e encontrá-lo no silêncio, naquilo que ninguém mais vê, nas palavras que produzem vida. O problema do homem atual é buscar saciedade naquilo que vai acabar. Pedro encontrou isso muito além. Eu estou encontrando agora algo que jamais vai precisar de saciedade de novo. Que a gente não se resuma à religião, que a gente não se limite a um Jesus que a gente já está acostumado a ouvir, que a gente se aprofunde. A Jane falou as experiências que ela tem visto encontrando esse Jesus que ela vai ler semana que vem de novo em Filipenses, ela vai encontrar de novo. Aquele Jesus que não faz, peraí, deixa eu ler a minha Bíblia aqui. Tá, vamos voltar ao que a gente está fazendo aqui. Para terminar, na quarta-feira, a gente estava falando sobre esse automático, né? Sobre esse automático, de fazermos as coisas em nome de Jesus, vamos agir em nome de Jesus, e aí a gente vai ficando longe, porque a gente vai começando a criar essas projeções. Olha, agora eu preciso defender, olha, eu preciso responder. E Jesus do nosso lado fala, para, olha para mim. Mas Jesus, as pessoas estão indo embora, e vocês? Vocês vão embora. Que a gente encontre esse assombro em Jesus. Jesus não é alguém normal. Que a gente perceba isso. E quando a gente pensar em querer tornar Ele rei, pensar em aclamar Ele de algo que Ele nunca prometeu, que a gente
sempre olhe para ele, para ver que ele não está mais lá. E a gente perceba, eu não tenho nem palavras para descrever. Que quando a gente pensar em distorcer, opa, Jesus, já que o Senhor fez ali, vem fazer. Calma, eu vou sentar e eu vou ouvir. Que a gente não perca esse assombro de vista de quem Jesus é. Ele pode atender nossas expectativas. Em alguns casos, ele vai atender as nossas expectativas porque ele se importa com as nossas demandas. Mas que a gente tome muito cuidado com a reação daquele povo que tornou isso a agenda deles. Jesus é Jesus enquanto ele pode fazer aquilo que eu quero. Que a gente siga o exemplo de Pedro. E independente daquilo que a gente precise hoje, a gente olhe para quem ele é. E a gente perceba que tudo aquilo que a gente precisa é muito menor do que aquilo que a gente já tem e aquilo que a gente ouve a respeito dele. Eu sou o pão da vida. O Espírito vivifica. Essas minhas palavras, elas geram vida eterna. Que a gente se conecte com pessoas que coloquem no nosso coração esse anseio de vida eterna. Que a gente não se limite, que a gente não se resuma ao que a gente vive aqui. A comida que acaba aqui. Mas que a gente encontre pessoas que nos coloquem. E que nós sejamos essas pessoas que coloquem a eternidade no coração um do outro. Porque Jesus é muito, muito maior do que aquilo que a gente acha, espera e tem dele hoje. Este é Jesus. A música que nós vamos cantar, você sentado mesmo, é para nos lembrar disso. De quem é Jesus. De quem nós somos quando nós distorcemos essa relação com Jesus. E termina com um convite. Como resposta a esse convite que ele faz. E você vai ficar comigo ou com as suas expectativas sobre mim? O que você vai fazer agora que você percebeu que eu não sou aquele que vai fazer tudo o que você quer? E a nossa resposta, seja, faça o que o Senhor quiser. Que nós sejamos como barcos à vela, soprados pelo Teu Espírito, porque nós sabemos que o Teu Espírito traz vida. E através de nós, que muitas outras pessoas conheçam essa vida. A vida que não acaba aqui, a vida que começa aqui vai durar por toda a eternidade. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor. Como Pedro, aquilo que os olhos não podem ver. E a resposta? Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus
aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor leva. Quando Ele faz milagre, Ele é Deus. Quando Ele não faz milagre, Ele é Deus. Quando Ele atende às nossas expectativas, Ele é Deus. Quando Ele quebra as nossas expectativas, Ele continua sendo Deus. Que em todos os momentos nós respondamos como Pedro: faça de nós o que o Senhor deseja, porque não há ninguém como o Senhor para saciar aquilo que só o Senhor pode preencher nas nossas vidas. Que nenhuma necessidade nossa seja maior que a urgência de vida eterna que nós já encontramos nele, e que isso nos conecte com Ele, e a partir de nós, uns com os outros. Amém, irmãos. Para encerrar, sexta-feira nós teremos uma noite de oração, a partir das 19 horas, das 20 horas. A partir das 20 horas nós estaremos aqui para orar, para que nós não sejamos apenas aquele povo que canta música, ouve palavra boa, mas que nós nos encontremos neste divino, nesse eterno, neste assombro através da oração. Que a gente siga os passos de Jesus. Quando você precisar de mim, feche a porta do teu quarto e ore, que o Pai que está no céu te vê e se importa com você. Sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui para orar. Quarta-feira, às 20 horas também, estaremos aqui para estudar. Estamos estudando os momentos finais da vida de Jesus. Está sendo muito bom, está sendo muito legal. Nós estamos refletindo, meditando em conjunto. Nós estamos crescendo junto. Então, se você puder, não perca, porque quarta-feira está sendo muito legal, às 20 horas, aqui na igreja. E domingo que vem, estaremos de volta, para encontrarmos aquele que nos vê, aquele que se importa com nós, e que se importa tanto, que nos ofereceu a si próprio, para que nós tivéssemos aquilo que só Ele pode nos dar, a vida eterna. Estamos encerrados, em nome de Jesus. Irmãos, antes, Pedro falou assim: fala hoje, e eu falo. Nós debatemos aqui na última assembleia a respeito da minha faculdade. Eu estou entrando em uma fase de fazer estágio. Eu vou fazer estágio em uma igreja irmã nossa, batista também. Então, a partir do mês que vem, em algumas datas, haverá um remanejamento aqui de celebrações. Não se preocupem, todos aqui vão saber. Então, só para os irmãos saberem, se eu aparecer em tal foto, falando alguma coisa, meu estágio começa dia 25 de junho, vai até, espero em Deus, que vá até dezembro, mas eu vou mantendo os irmãos informados, o andamento desse estágio, que em nome de Jesus eu espero, não que eu esteja colocando a minha expectativa nele, mas que vai dar tudo certo. Eu vou encerrar esse curso. Então, só para os irmãos saberem que a partir do mês que vem, algumas datas aqui serão remanejadas, mas os irmãos saberão de que é para o meu estágio, para a conclusão do meu curso, e aí, enfim,
dar prosseguimento ao processo do pastorado, tá bom? Agora estamos encerrados.